Amiguinhos e amiguinhas, bom dia, boa tarde, boa noite, cafeína no ar e eu gostaria muito de saber, Doni, quantos de vocês que nos assistem pagam financiamento imobiliário? Boa pergunta, salve pessoal, pergunta muito pertinente, Sammy Boy, salve pessoal, acho que esse tema tem tudo a ver com a nossa conjuntura, mas por que você está fazendo essa pergunta? Seguinte, somos economistas e nossa função aqui neste singelo, porém muito honesto, muito produtivo canal, é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras. E uma vez isto posto, dito isso, com a taxa de juros na casa do chapéu, até o Tesla se jogou com as taxas de juros brasileiras, pergunto, será que vale a pena deixar o dinheiro no fundo de garantia lá, quietinho, paradinho, ou é melhor amortizar e, com sorte, até quitar um financiamento? Pois é, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas são 4 as chances que o trabalhador tem de resgatar o dinheiro do fundo de garantia. 4. Em caso de demissão, sem ser por justa causa, a gente espera que não aconteça. No fim do contrato de trabalho, por aposentadoria ou então na compra de um imóvel. Eu acho também que tem algumas condições, por exemplo, se tiver uma doença grave, se tiver salvo engano. Então, 4, vamos dizer que são habituais, as 4 mais típicas. Tem também aqueles saques aniversário, né? Mas a questão é que o valor liberado nessa circunstância é menor. Então vamos considerar as 4 principais. Já para pessoas que têm um imóvel financiado, é possível usar o dinheiro do fundo para quitar ou amortizar as prestações. Nesse último caso, tanto é possível reduzir o valor das parcelas, como diminuir o tempo da dívida. O mais indicado é encurtar o tempo da dívida, já que juros incidem sobre o tempo, e encurtando o tempo, você faz com que o fermento dos juros, esse é um fermento de um bolo bem amargo, vá crescer menos, ou seja, te dê menos indigestão financeira, umas analogias muito ruins, muito bobas, porém, o valor... Didáticas. Didáticas. E dado que você consegue pagar X de parcela, é melhor você continuar pagando e reduzir o tempo. Você vai ter um efeito melhor porque reduzirá o saldo devedor e os juros sempre incidem sobre este montante. É verdade. Cada caso é um caso, cada financiamento tem a sua taxa de custo e a sua respectiva taxa de juros, que foi contratada na época, e isso tudo significa que muitas variáveis devem ser levadas em consideração ao fazer um cálculo para o abatimento da dívida. Mas para ter uma ideia do porquê usar o fundo de garantia para abatimento, é que quem já tem um contrato de financiamento pode ter mudanças no valor da dívida a depender da linha de crédito que foi escolhida lá no início do contrato. Tem crédito atrelado à taxa referencial, tem crédito que acompanha a inflação, a poupança, tem crédito pré-fixado, enfim. Então, precisa ver lá no seu contrato qual é a linha de crédito escolhida e se isso vai impactar no valor da dívida no fim das contas. Sem contar que tem 2 tipos de financiamentos possíveis, né, quando se trata de imóveis. O mais usado é o Sistema Financeiro de Habitação, também conhecido como SFH. Ele é o único que permite usar o saldo do FGTS a cada 2 anos para amortizar o quanto você deve. Nele, até 80% do imóvel pode ser financiado, desde que não comprometa mais que 30% da renda e que o imóvel não ultrapasse o valor de R$1,5 milhão. Nessa modalidade, os juros da dívida podem subir ou cair de acordo com a Selic, mas tem um teto que limita a subida em até 12% mais ATR. O que acaba fazendo a diferença, uma vez que a taxa básica de juros neste país já ultrapassou esse limite. E tem também o Sistema de Financiamento Imobiliário, que é o SFI, onde quem define as condições, taxas e juros são as instituições financeiras. Nesse caso, o crédito concedido não se limita a R$1,5 milhão, sendo que ele é mais usado para financiar imóveis de maior valor, imóveis de luxo, imóveis como aquele onde habita a Samidana. Só que nesse caso, apesar da cobrança de juros ser livre, não ter um teto, a relação do cliente com a instituição vai pesar muito, assim como a concorrência acirrada em ofertar as melhores taxas. Mas de forma cirúrgica, suponha que uma pessoa tenha 100 mil de saldo no FGTS.
seguinte, hoje o FGTS retorna 3,5% mais a TR, taxa referencial que ficou por muito tempo zerada, agora está um pouquinho diferente. Tem também um saldo, enfim. Nossa equipe de editoras fez as contas, pegou lá as melhores estimativas e chegou à seguinte conclusão. Em 10 anos, esse valor saltaria para pouco mais de 141 mil. Agora, suponha que essa mesma pessoa tem uma dívida de financiamento imobiliário também dos mesmos 100 mil reais, a uma taxa de 10% ao ano. Estes 10% ao ano, acumulado nos 10 anos, transformaria os 100 mil de dívida em 259 mil. Ou seja, se a pessoa optar por antecipar o pagamento do financiamento, ela deixou de pagar essa diferença de 118 mil reais entre o rendimento do FGTS e a dívida, que acumularia em uma década. De cara, já dá para saber, se um cresce a 3, 3,5 e o outro cresce a 10, sim, é óbvio que vale antecipar, né? Então, é claro que aqui é um exemplo didático, que a gente transformou em números para tangibilizar. Em reais, mas de cara, se uma taxa é maior que a outra, se quitar vale a pena. Nesse caso aí a dívida mais que dobraria em uma década, iria dos 100 mil para 259 mil reais. Então, antecipando o pagamento do financiamento, você vai deixar de desembolsar uma grana absurda, o que é um ótimo negócio, em especial se você tem um financiamento com uma taxa elevada, na casa dos 10% ao ano ou mais, né? Então vale a pena sim amortizar a dívida com o saldo do FGTS, considerando esse exemplo. Mas talvez você nos pergunte o seguinte: beleza, Doni, belo terno, você está com o cabelo muito arrumado, o Sam está zoado como sempre, mas e quando que não valeria a pena usar? A questão é que, pelo menos historicamente, sempre valeu a pena, mesmo quando a Selic estava em 2% ao ano. Isso não é super evidente. Não é super evidente, não sou eu que estou falando. Quem está falando é Felipe Ferreira, que é diretor da Condinheiro. Segundo ele, Doni, mesmo quando a taxa de juros era menor, a melhor condição pré-fixada que alguém conseguiria em um financiamento era 6,99. Ou seja, a taxa de dívida sempre foi maior do que o FGTS. Ou seja, a dívida sempre correu mais rápido e o juro sempre aumentou o seu montante de uma forma mais acentuada. Então, nunca valeu a pena deixar o dinheiro no FGTS. O que já aconteceu é que os lucros dos investimentos que o governo fez no FGTS e que é repartido com os trabalhadores trouxe uma contribuição adicional ao FGTS, ou seja, uma grana a mais no fim das contas. Só que isso não tem previsão de acontecer, o que leva ao trabalhador não ter como contar com esse recurso a mais entrando na conta. Agora, se uma pessoa tem um dinheiro extra e também tem um financiamento com custo efetivo total na casa de 7% a 8%, pode ser vantajoso não abater a dívida, mas aplicar o dinheiro para render mais. Digo isso porque a Selic, tá lá em cima, em 2 dígitos, deve ficar um bom tempo. Então, neste caso específico, segundo o especialista, acaba sendo vantajoso aplicar em um produto com 100% de CDI ou mais. Então, se a taxa do financiamento é menor que a das aplicações, contas precisam ser feitas. Aí a gente está falando do dinheiro, não do FGTS, que paga uma taxa muito fora de mercado, e sim de algo que tem uma taxa boa. Só que nesse caso, não se pode cometer o erro de olhar apenas o rendimento bruto da aplicação. Sempre desconte os custos de transação, assim como o imposto de renda. E tem outra, que também essa é a dica do Sami: não zere seu saldo, porque senão a pessoa fala assim, beleza, eu vou abater. Só que ela fica zerada no banco. Aí precisa fazer uma reforma, conta imprevisto, aí ela vai para o cheque especial, para o cartão de crédito, e tudo que ela economizou vai por água abaixo, Doni. Precisa analisar a taxa real que vai de fato cair na sua conta. Mas uma boa pedida seria investir o valor em LCIs, letras de crédito imobiliário. Por quê? Porque as LCIs não têm cobrança de IR e vêm pagando taxas superiores a 10% ao ano. Então, daí é para fazer, nesse caso, a chamada arbitragem contra o banco. Essa seria uma situação em que não valeria a pena amortizar o financiamento do imóvel, mas vir a abater depois com o maior rendimento desse investimento aí. Mas, se a Selic se estabilizar e voltar a cair, o que a gente não sabe... E cair bastante, não vai cair 0,25 percentual. Cair para valer, o que a gente não sabe
Quando pode acontecer? Uma possibilidade é fazer a portabilidade de crédito para uma taxa mais baixa. Para isso, você tem que investigar qual banco oferece a melhor taxa e falar com o seu gerente ou fazer isso eletronicamente, se for possível. E se você ainda não tem uma casa ou apartamento, mas pretende comprar por meio de um financiamento, precisa avaliar qual é o melhor momento para isso. Vale dizer que sempre, os financiamentos não incorporam apenas a taxa Selic, sim a curva de juros, Então, quer dizer, quais são as estimativas para os próximos 30 anos? Mas é batata, como diriam os mais antigos, quando a Selic desce, ou melhor, quando a curva de juros desce, tem opções de você fazer a portabilidade. Isso foi um grande ganho e muita gente se esquece. Então tem a portabilidade do celular, que é muito conhecida, mas tem a portabilidade dos planos, por exemplo, de previdência, nesse caso, dos saldos devedores, e eu sugiro ficar sempre de olho. Às vezes você está pagando muito numa dívida, tem condições melhores no próprio banco ou em outro banco, vale negociar. E com isso, Doni, giro de notícias. O projeto de lei PL que prevê a regulação das criptomoedas no Brasil voltou para a votação na Câmara dos Deputados. No entanto, mesmo com o PL ainda aguardando aprovação, o Banco Central já vem desenhando normas para o mercado e buscando uma forma de enquadrar as empresas de criptoativos. Uma pesquisa realizada pelo PicPay afirma que brasileiros gastaram em média R$ 310 em transportes públicos entre dezembro do ano passado e março desse ano, o que corresponde a uma alta de 14%. Um dos motivos que justifica a alta no valor foi o aumento significativo no preço dos combustíveis, aplicativos de mobilidade urbana e pedágio no período. Cerca de metade dos brasileiros ainda não configurou limites para as transações feitas com o Pix, embora 70% saibam que esse ajuste é possível. Os números são da pesquisa do C6 Bank, realizada em parceria com o IPEC. Entre os 2.000 entrevistados das classes A, B e C e com acesso à internet, 47% ainda não ajustaram os limites de transferência. Os bancos e instituições financeiras permitem ajustes de acordo com o horário e o tipo de transação. Muito bem, notícias giradas, Sammy Boy. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Espero que este programa tenha ajudado você a tomar decisões com relação ao seu fundo de garantia. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e a gente se encontra no próximo Cafeína. Tchau!